para o meu e o teu coração. Abra comigo o livro de Atos, capítulo 15, do versículo 36 ao versículo 39. Atos, capítulo 15, do versículo 36 ao versículo 39, que diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por toda a cidade, em que já anunciemos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo João, chamado Marco. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que deste a Pafilha se tinha apartado deles e não o acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marco, navegou para Chipre. Meus queridos e amados irmãos, e ouvinte da palavra do Senhor, eu quero dar um tema a esta mensagem: de inútil para útil. Aleluia. Você vai entender o tema dessa mensagem, de inútil para útil. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de uma palavra poderosa, diante de uma palavra que vai falar comigo e com você nesta manhã. A Bíblia diz que João Marco, ele era parente de Barnabé. Uns dizem que ele era primo, outros dizem que ele era sobrinho, mas a Bíblia nos declara que João Marco, ele era sobrinho de Barnabé e era filho de Maria. Aleluia. A Bíblia diz que em Jerusalém havia uma igreja primitiva, e esta igreja primitiva era a igreja onde a irmã Maria estava reunido com os irmãos, orando, buscando e clamando. A Bíblia diz que João era seu nome. Em hebraico, o seu nome é Marco. Em romano, ele ficou conhecido como Marco, após a sua conversão ao cristianismo. A Bíblia diz que seu desejo era pregar o evangelho entre os gentios. Este jovem Marco, ele tinha um desejo em seu coração, de pregar o evangelho sobre o gentio. A Bíblia diz que em meio à perseguição que enfrentava pelo judeu não cristão, havia um lugar onde a igreja orava. Esse lugar era a casa de Maria. Aleluia. A Bíblia diz que o povo estava passando por perseguição. E a Bíblia diz no capítulo 12 de Atos que Herodes, ele mata Tiago, irmão de João, a espada. E a Bíblia diz agora, ouvinte da palavra do Senhor, que agora Herodes, ele vai prender o pastor Pedro. Pedro estava preso, mas a Bíblia diz que enquanto Pedro ele estava preso, havia uma igreja primitiva que orava sem cessar. Havia uma igreja primitiva que orava continuamente pela vida de Pedro. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que aqueles irmãos estavam aflitos com a prisão de Pedro, mas mesmo assim estavam orando.
O que me chama a atenção, que enquanto Pedro estava preso, mesmo passando por um momento de luta, de perseguição, mas a Bíblia diz que a igreja, ela orava, e era uma igreja primitiva em Jerusalém. Eu já quero dizer a primeira palavra aqui profética na direção do Senhor. Não importa a situação que você esteja passando, não importa a perseguição, não importa a luta, o importante e o segredo em meio à luta e à perseguição é a oração. A Bíblia vai nos dizer que a oração daquela igreja, ela é respondida. Enquanto a igreja estava orando, o céu, ele se movia pela oração daquele povo. A Bíblia diz que Deus, ele via o anjo para soltar Pedro daquela prisão. E a Bíblia diz que Pedro, ele vai a esta igreja primitiva. E Pedro, batendo a porta desta igreja, a Bíblia diz que havia uma irmã chamada Rode, e Rode vai atender na porta para saber quem era. E a Bíblia diz que Rode, vendo Pedro, aleluia, ela se alegra e vai anunciar para o povo que Pedro está solto, aleluia. E quando a igreja primitiva vê Pedro, a Bíblia diz que a igreja glorificava e se alegrava, aleluia. Estava tudo preparado, estava tudo pronto, igreja e ouvinte da palavra, para o dia seguinte Pedro ele ser morto, aleluia. Mas através da oração, aleluia, através do clamor, Deus, ele se moveu pela vida de Pedro, aleluia. O que é que Deus, ele está dizendo nesta manhã? Enquanto tu estiver orando, não haverá morte, aleluia, mas haverá culto de ação de graça. Enquanto você estiver orando, não vai ver funeral dentro da tua casa, não vai ver funeral dentro da tua parentela, mas haverá alegria e culto de ação de graça por causa da oração, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que João, ele era cooperador, João Marcos, e agora que João, ele entra na história, a Bíblia diz que João Marcos, vendo aquilo, o povo alegre, o povo glorificando, a Bíblia diz que João Marcos, ele fica sem entender o motivo daquela alegria. E a Bíblia diz que João Marcos pergunta: mamãe, o porquê o povo está assim? O que é que está acontecendo? A Bíblia diz que Maria olha para João e diz: meu filho, Pedro estava preso, mas através da nossa oração, Pedro, ele está solto, para o nome do Senhor ser glorificado. A Bíblia diz que, através da oração, Deus deu livramento para Pedro. Nesta manhã o Senhor, ele está dizendo, através da tua oração nesta manhã, tem livramento de Deus sobre a tua casa e sobre a vida dos teus, aleluia. Continua orando, continua buscando, porque enquanto tu está orando, Deus, ele está operando ao teu favor. Glória a Deus e aleluia. A Bíblia diz, irmão, que quando Deus deu o livramento para Pedro, a igreja de Antioquia está acontecendo um movimento missionário. A Bíblia vai nos dizer que Paulo e Barnabé é chamado por Deus para uma grande missão. Eles estão em Jerusalém. A Bíblia diz que agora, quando acontece um movimento missionário, que Deus escolhe Paulo e Barnabé para uma grande missão,
A Bíblia diz que chega a hora deles ir embora. A Bíblia diz que Barnabé, vendo chamado na vida de João Marcos, Barnabé diz para Paulo: Paulo, vamos levar João Marcos para a igreja de Antioquia. João Marcos, agora a igreja e ouvinte, João Marcos agora ele tem uma oportunidade da sua vida. E que oportunidade era essa? Era a oportunidade de aprender com Paulo e Barnabé e fazer a missão e a obra de Deus. Era a missão da vida dele. Era uma oportunidade. Mas a Bíblia diz que chega um certo momento que ele volta. A Bíblia diz que chega uma hora que Paulo e Barnabé com João Marcos, a Bíblia diz que João Marcos ele vai voltar. Aleluia. A Bíblia diz que quem sabe poderia ser até o seu fracasso como missionário. A Bíblia diz que João Marcos acompanhou Paulo e Barnabé até Perge. Aleluia. Mas quando chega nessa determinada cidade, a Bíblia diz que João Marcos ele vai voltar para Jerusalém. Aleluia. Então, irmão, vemos aí João Marcos voltando. Ele teve a oportunidade da vida dele de andar com Paulo e Barnabé e fazer missão. E agora ele volta, ele fracassa, ele falha na missão. Aleluia. Mas você vai entender o porquê de inútil para útil. Neste momento, quem olhava para João Marcos estava dizendo: ele está sendo inútil para a obra, ele não tem chamado, ele não serve para o ministério. Mas você vai entender. A Bíblia diz que na segunda viagem missionária, aleluia, Barnabé, ele quer dar uma segunda chance para João. Paulo e Barnabé, a Bíblia diz que na segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé estão prontos para a sua segunda viagem missionária. A Bíblia diz que Barnabé queria levar o jovem que tinha falhado na primeira viagem missionária. Aleluia. A Bíblia diz que Barnabé enxergava um grande potencial na vida dele, mas Paulo não acreditava mais no chamado de João Marcos. Paulo queria dar uma nova chance a ele, Barnabé, desculpe, mas Paulo disse: não, Barnabé, ele falhou na primeira missão, pode falhar na segunda. É assim comigo e com você. Às vezes erramos, às vezes falhamos na missão, na caminhada, e alguém olha para mim, para você e diz: esse daí não tem chamado, esse daí não serve mais. Aleluia. Eu aprendo uma coisa aqui na passagem de João Marcos: não é porque você fracassou uma vez que você vai permanecer para sempre um fracassado, não. Aleluia. Isso aqui é muito interessante da vida de João Marcos. É algo edificante para os dias de hoje, na minha e na tua vida. Barnabé queria dar uma nova chance a ele, mas para Paulo não era razoável levar João Marcos, porque ele tinha falhado na primeira viagem missionária. Para Paulo, Paulo pensava que dando a segunda oportunidade para ele podia falhar de novo. Mas é como eu falei, eu aprendo algo interessante aqui. Não é porque você falhou uma vez que você será para sempre um fracassado, não. Como mais adiante que você vai entender. A Bíblia diz que o tempo passa. E através, irmão, de Barnabé querer levar Marcos e Paulo não, como eu acabei de ler,
no versículo 39, vai dizer que tal contenda houve entre eles. A Bíblia diz que Barnabé fica com João Marcos e Paulo pega Silas. E a Bíblia diz que Barnabé toma um rumo e Paulo toma outro rumo com Silas. João Marcos agora vai aprender com Barnabé. Mas a Bíblia diz que chega um momento que Barnabé morre. O tempo passa, irmão, e João Marcos vê Barnabé morrer. A Bíblia diz que esse menino agora senta numa rua e diz: fui rejeitado, não tem mais jeito para mim. Paulo falou que eu não tinha chamado, Paulo falou que eu não servia mais para a obra, e meu tio Barnabé até tentou me dar uma oportunidade, mas agora ele morre. Eu vejo o Marco dizendo: acabou para mim, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Aquele jovem agora se sente rejeitado, desprezado, aleluia. Para ele está se dizendo: eu sou um fracassado, eu não tenho um chamado, eu não tenho um ministério. Quem não sabe é assim com você. Às vezes alguém te rejeita, te despreza, e você pensa que não tem chamado, você pensa que não tem ministério, você pensa que você não é útil. Mas nesta manhã o Senhor me trouxe para te dizer que você tem um chamado e que você é escolhido. A Bíblia diz que João Marcos ele foi rejeitado, irmão. E o que é ser rejeitado, irmão Marco? Ser rejeitado é não ser aceito. Ser rejeitado é ser humilhado. Ser rejeitado é ser desprezado. Ser rejeitado é ser deixado para trás. João Marcos ele se sentia dessa forma. Ele se sentia que ele não era aceito. Ele se sentia deixado para trás. Quem não sabe, nessa manhã você está se sentindo assim. Você está se sentindo que você não é aceito. Você está se sentindo desprezado. Você está se sentindo deixado para trás. Mas nessa manhã o Senhor me trouxe como boca profética, aleluia, para te dizer que Ele vai reverter essa situação. Você tem chamado, você é escolhido, aleluia. Levanta a tua cabeça nesta manhã, aleluia. Erga a tua cabeça, porque Deus ele te chama nesta manhã. Aí João Marcos, se sentindo rejeitado, João Marcos agora diz: com Paulo não tenho chamado, tentei com Barnabé e não deu certo. Mas a Bíblia diz: quando o jovem está aqui na terra sentado no pó, dizendo que não tem mais jeito, a Bíblia diz que neste momento Deus ele se levanta. Quando João Marcos pensava, a igreja e ouvinte, que estava tudo acabado, que era o fim, a Bíblia diz que Deus ele se levanta a favor de João Marcos. A Bíblia vai nos dizer que neste momento, que Marcos se sente assim, a Bíblia vai nos falar e nos revelar que Deus ele vai falar com Pedro. Se você ler lá em 1 Pedro capítulo 5, do versículo 5 ao 7, você vai entender. Deus fala com Pedro: Pedro, eu tenho uma missão para você. E Pedro diz: que missão é essa, Senhor? Aí Deus diz: Pedro, tu vai cuidar de um jovem. E que jovem é esse, Senhor? É João Marcos. E onde é que ele mora? Imaginando eu agora, onde é que ele fica?
Imagino eu agora, Jó, Deus dizendo: ô Pedro, tu lembra daquela igreja primitiva em Jerusalém, que enquanto tu estava preso, a igreja estava orando? E tu foi solto, Pedro, por causa da oração, e eu me movi por causa da oração? Imagino eu, Pedro, dizendo: sim, Senhor, lembro. Então é lá, Pedro, há um jovem que ele se sente rejeitado, ele não se sente aceito, se sente desprezado. Imagino eu agora a igreja, Pedro indo na casa de Maria, lá em Jerusalém, na igreja primitiva. Imagino agora Pedro batendo na porta. Imagino agora Maria abrindo a porta. E Maria se alegrando, imaginando eu agora, conjectura de pregador, e dizendo: que boa é essa sua visita, Pedro. E ele diz: eu vim com uma missão aqui, Maria. Que missão é essa? Aqui se encontra um jovem chamado João Marcos. Imagino eu, Maria, dizendo: sim, Pedro, é meu filho, sobrinho de Barnabé, meu irmão. E onde é que ele está? Imagino eu, imagino eu agora, Jó, e ouvinte da palavra, Maria chamando João Marcos: João Marcos, Pedro quer falar contigo. Quando João Marcos, imagino eu, João Marcos dizendo: o que é que Pedro quer comigo? Imagino agora João Marcos indo ao encontro de Pedro, e Pedro dizendo: olha, João Marcos, agora tu vai andar comigo. E a Bíblia fala, irmão, que João Marcos andou com Pedro. E a Bíblia agora vai nos dizer que Pedro diz: olha, João Marcos, pega um papel, uma caneta e escreve tudo que eu te ensinar. E a Bíblia diz que João Marcos sai com Pedro e vai aprendendo tudo que tem que aprender com Pedro. Mas a Bíblia diz, irmão, que chega uma notícia para João Marcos: ô João Marcos, tu está sabendo de quê? Pedro está preso lá em Roma. Essa história é linda, igreja, ouvinte da palavra. Aí João Marcos dizendo com a convicção: olha, Pedro está preso em Roma, né? Olha, imagino eu, João Marcos dizendo: lá em Jerusalém é uma igreja primitiva. E lá minha mãe, imaginando eu, ele dizendo, lá minha mãe com a igreja reunida, estava orando pelo Pedro. E Pedro foi solto. E eu presenciei este milagre. Mas alguém olha para João Marcos e diz: João Marcos, agora é diferente. Olha só, Jó, o que disseram para João Marcos: João Marcos, Pedro está morto. Andacá, mandaga sobre quem me indo, rabadaia sobre. Pedro está morto, João Marcos. Mataram Pedro. E a Bíblia diz que Pedro falou que queria morrer de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer igual ao Senhor Jesus. Aí imaginei eu agora, Jó, igreja, presbítero Stasky, Pedro diz, João Marcos dizendo: mas Senhor, Paulo me rejeitou, Barnabé até tentou, meu tio, ele morreu. O Senhor enviou Pedro, Senhor, para me ajudar. E agora Pedro morre, Senhor, o que vai ser de mim, Senhor? Igreja e ouvinte, é verdade que no momento difícil da nossa vida, Deus sempre vai levantar alguém para cuidar de mim e de você. Deus sempre vai levantar homens de Deus para guiar eu e você. Deus, ele sempre vai levantar líderes para cuidar de mim e de você. É porque a Bíblia diz: o que eu passo agora tu não entende, mas tu entenderás depois. Tu está passando por um processo,
e nesse processo tu não está entendendo o trabalhar de Deus. Mas através desse processo que você está passando, há um propósito. Tudo isso que João Marco ele estava passando, era um propósito de Deus na vida dele. A Bíblia vai nos dizer que João Marco mais uma vez fica triste. O que vai ser de mim? Agora imagino eu, igreja. Imagina, Marco saiu a primeira vez para a viagem missionária e deu errado. Ele voltou, ele falhou, ele fracassou. Agora imaginando eu, João Marco, voltando para a igreja primitiva em Jerusalém, e os irmãos da igreja de Jerusalém dizendo, imaginando eu, está vendo aí? Eu não disse que não ia dar certo? João Marco nessa viagem é filho de Maria. Aí mais uma vez, João Marco sai com Barnabé e volta para Jerusalém, para a igreja. Aí imaginando eu a igreja dizendo, está vendo aí que o filho de irmã Maria, ele não tem chamado, ele não tem ministério. É assim ou não é na tua vida? Alguém olha para mim, para você dentro do ministério, dentro da igreja, olha para mim, da ponta do pé até a cabeça, julga eu e você, critica eu e você e diz, esse aí não tem chamado, esse aí não serve, esse aí nunca vai dar certo, você até falhou, você até fracassou, mas Deus ainda conta com você, mulher e homem de Deus. Não é porque você falhou, que você errou, que você vai ser descartado, não. Ainda Deus tem uma obra na tua vida. É você tomar uma atitude e começar do início, começar do zero, se levantar. Quantas vezes eu, irmão Marco Damascena, errou, falhou, mas hoje eu estou aqui de pé, de posse de vitória, dizendo que Deus é bom. E nunca passou na minha cabeça, nunca imaginei, igreja e ouvinte, que estaria aqui no programa Louvor e Palavra, pregando a palavra de Deus. Era assim, imagino eu agora, a igreja primitiva em Jerusalém dizendo Maria, imaginando eu, dizendo João Marco não tem chamado, ele não serve para a obra. Quem não sabe disser, ele é um fracassado, ele não é útil, ele é inútil. Às vezes se sentimos assim, inútil. Às vezes achamos que nós não serve para a obra, mas você serve para a obra. Você tem um chamado. Mesmo que alguém te rejeite e te despreze, descanse. Porque há um Deus que vai se levantar ao teu favor. Quando eu e você pensa que está tudo acabado, que não tem mais jeito, Deus ele entra em cena. E nesta manhã Deus está falando com você que se sente inútil, você que não se sente aceito, você que se sente deixado para trás, você que se sente desprezado. É com você que Deus está falando. E Ele está falando, eu conto com você, eu preciso de você. Aleluia. Mas Deus nessa manhã Ele está dizendo, eu vou levantar alguém para te ajudar. Te prepara, viu? Porque Deus vai levantar Pedro para te ajudar. Aleluia. Andai a sobre que me dai a sopra. Mas você pode até dizer, mas irmão Marco, ninguém me ajuda, ninguém estende as mãos para mim. Não se preocupa, porque Deus está enviando Pedro para te ajudar, para estender as mãos para você. Aleluia. Não se preocupa que Deus vai usar alguém que vai ver chamado em você. Aleluia. Oh rejeitado, a partir de hoje tu não é mais rejeitado. A partir de hoje tu será uma ferramenta na mão do Senhor. E Ele está concluindo nesta manhã a boa obra sobre a tua vida. É com você, rejeitado. É porque Deus, a Bíblia diz que Deus ele pega
as coisas desprezíveis e confunde aqueles que acham que são. Tem tanta gente aí pensando que é algo sem ser, da caia sobre que me rababá eu sobre. Deus vai pegar o menor da casa. E Deus agora me faz me lembrar de Davi. Davi era o menor. Davi era desprezado, rejeitado no meio dos seus. Mas onde é que Davi estava? Estava apacentando as ovelhas, aleluia. Andaia sobre que me rabadaia sobre. Então nesta manhã é o menor que Deus vai levantar. É o menor que Deus vai usar, aleluia. É você que se sente desprezado, é você que se sente o menor, é você nesta manhã que Deus ele vai usar. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Está vendo esse jovem aqui? Marco Damascena já foi rejeitado, já foi desprezado, já olharam para mim e disseram que eu não tinha chamado, que eu não servia para a obra, até tentaram me expulsar da igreja, disseram, esquece esse, abandona esse aí, porque esse aí não tem chamado não, esse aí não serve não. E meu companheiro que está aqui, ele é testemunha disso. Mas onde é que eu estou? Que eu diminua e que ele cresça. A pior coisa da vida de um ser humano é ele ser desprezado, não ser aceito. Mas não se preocupe, é você que Deus vai usar. Quantas vezes somos rejeitados, desprezados, mas Deus ele olha para mim, para você e diz, não se preocupe, é você mesmo que eu vou colocar em lugar de destaque, é você mesmo que eu vou usar. Aí alguém olha, não entende nada, quando vê eu e você louvando, pregando, aleluia. A Bíblia diz em Números, capítulo 11, versículo 5. Eu já estou encerrando. E os filhos de Corá não morreram. A Bíblia diz que quando Davi vai organizar o culto, aleluia, a Bíblia vai nos dizer, irmão, que os filhos de Corá eram rejeitados. E sabe qual era o cântico de vitória dos filhos de Corá? É em Salmos capítulo 46, aleluia. A Bíblia diz que Saul nunca olhou para os filhos de Corá. Por quê? Porque a família de Corá foi engolido pela terra. Corá se rebeliou contra Moisés. Que olhava para os filhos de Corá, dizia, estão debaixo de maldição, eles não servem, eles não é útil. A Bíblia diz que quando Davi vai organizar o culto, alguém pergunta, Davi, os filhos de Asaf canta. Davi diz, canta. Davi, os filhos de Jedututum canta. Davi diz, canta. Aí alguém diz, Davi, tem mais um grupo aí de levita para escalar? Davi diz, tem. Quem é esses, Davi? É os filhos de Corá. Davi, tu tá doido, Davi? Tu não conhece, Davi, os filhos de Corá? Conheço. Davi, eu vou te contar um pouquinho da história, Davi. Davi e Corá se rebeliou contra Moisés. Esse povo está debaixo de maldição, ou seja, ninguém queria estar perto dos filhos de Corá. Mas Davi disse, o Deus que eu sirvo é um Deus que muda a história. A maldição está se tornando em bênção nesta manhã. O que era inútil é útil. Andaia sobre a... E aonde é que os filhos de Corá estavam cantando? Na Porta Formosa. Eu vou pregar isso aqui, Deus está mandando, eu vou falar.
tinha a porta oriental e a famosa porta formosa. Asaf, os filhos de Asaf e os filhos de Jedututum cantavam para todo mundo ver. Os filhos de Coraíta não, eram desprezados. Na onde? Na porta formosa. Oh, glória! A Bíblia diz que vai se levantar uma guerra. A notícia se espalha. Que notícia é essa? Todo mundo entra para dentro. Aí alguém manda avisar os filhos de Corá. O que é que vocês fazem aqui? Louvando. Mas para quem? Para Deus. Mas não passa ninguém aqui. Não tem ninguém. Aí eu vejo eles dizendo: para cantar para todo mundo ver, se amostrar é bom. Cantar em congresso é bom. Cantar em festividade é bom. Eu vejo os filhos de Coraíta, irmão, como Davi. Ninguém não viu quando Davi matou o urso e o leão, mas Deus viu. Ninguém viu quando os filhos de Coraíta estavam louvando, mas Deus viu, aleluia. Onde você menos imagina, Deus está te contemplando e te vendo. Quando você pensa que ninguém está te vendo, quando você pensa que ninguém está te olhando, é engano teu. Deus está ali, fixado com os olhos em você, dizendo: vai chegar a tua hora, vai chegar a tua vez. Então se prepara, João Marco, te prepara, filho de Coraíta, te prepara, Davi, porque está chegando a hora de Deus te honrar. Aí alguém pergunta para encerrar, presbítero Stasky. Eu vou até abrir o Salmos 46 para ler para você. Aí pergunta: e o que é que vocês estão cantando? Você pode ler aí na sua Bíblia que o Salmos 46 fala: a fé perfeita em Deus, o cântico sobre Alamote para o cantor Mon, entre os filhos de Corá. Aí alguém pergunta: o que é que vocês cantam? Canta aí para mim, vai. Olha o cântico dos filhos de Corá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mute, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que das desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima o carro no fogo. Aí quando chega no número 10, não é mais os filhos de Coraíta cantando, é Deus falando agora. E o que é que Deus fala, irmão Marco Damascena? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está dizendo: aquietai-vos, porque sereis exaltados sobre o céu e sobre a terra. Esse foi o cântico dos filhos de Coraíta,
Sabe o que Deus está dizendo? Em meio à rejeição, tem cântico de vitória chegando para você. E para encerrar, a Bíblia diz, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, desculpe, para encerrar, 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 11. Olha o que Paulo diz: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Sabe o que Deus está dizendo? A Bíblia diz que aqui Deus fala com Timóteo. Timóteo, Lucas está comigo, Timóteo. Ô Timóteo, traz Marco, porque ele é útil para o ministério. Sabe o que Deus está dizendo? Quem vai curar a tua ferida é quem te machucou. Deus vai reverter a situação. Quem te rejeitou é quem Deus vai usar para te honrar. E a Bíblia diz, eu já vou encerrar. E a Bíblia diz que nos momentos difíceis de Paulo, quem é que estava do lado dele? João Marco. Olha a reviravolta que Deus deu. Paulo rejeitou João Marco, mas quando Paulo menos esperava, João Marco estava lá com o ombro, dizendo: Paulo, chora aqui. Paulo, eu sou teu amigo. Você está entendendo o mistério de Deus nessa manhã? Quem te machucou, quem te rejeitou, Deus vai usar ela para te honrar. E quando Deus te honrar, ajude ela, seja amigo dela, porque Jesus diz na sua palavra: orai um pelos outros. Porque a Bíblia diz que de um amigo se torna um irmão, e de um irmão se torna um parentesco. Amém?